O açúcar é gostoso? Claro que é gostoso. Tem pessoas que não acham que não podem viver sem açúcar, né? A questão é saber se ele é saudável. Ele não é saudável. Eu vou apresentar para você 15 razões para você evitar o açúcar. Você já sabe que o que mais define a nossa saúde são os hábitos de vida, a maneira como nós cuidamos do nosso corpo. E dentro dos hábitos de vida, um fator decisivo, dos mais importantes, é a alimentação. E dentro da alimentação, o açúcar tem uma influência muito importante. Então, apesar de ser gostoso, precisamos saber se ele é saudável, se vale a pena usá-lo. Então, 15 razões para você evitar o açúcar na sua vida. E em função dele ser um elemento, um produto, em princípio chamamos de produto, nem é um alimento, que é grande provocador de doenças e mortes precoces. Para entender, é importante saber que existe o açúcar alimento, o açúcar nutriente, o açúcar que é fonte de energia, mas é aquele açúcar que está nos alimentos. É o açúcar próprio dos bons alimentos, é o açúcar que está nas frutas, está nos tubérculos, a batata doce, mandioca, cará, inhame, mandioquinha, está nos cereais, no arroz, no milho, na aveia, enfim, é o açúcar dos alimentos, é um açúcar saudável. Mas o açúcar é tão prejudicial que mesmo o açúcar dos bons alimentos nós devemos usar com moderação. Agora, o grande problema é usar o açúcar químico, é o açúcar que não é nutriente, que constitui a fabricação dos doces, das guloseimas, das bebidas adoçadas, das comidas adoçadas, e é o uso em grande quantidade desse açúcar. É aí que está o problema. Mas enfim, então 15 razões para você evitar o açúcar na sua vida. A primeira delas, o açúcar é altamente inflamatório. Altamente inflamatório. Ele cria uma condição inflamatória no corpo que é a base para a doença, para os processos infecciosos. O açúcar, ele acidifica o corpo, ele deixa o corpo ácido, o meio ácido, que é o meio anormal, atípico, não saudável, que favorece a ocorrência das infecções. Ele é fermentativo, razão número 3, ele fermenta, produz muitos gases, e isso gera um quarto prejuízo, que é a alteração da flora intestinal. Em vez de boas bactérias no nosso intestino, se desenvolvem bactérias ruins, patogênicas, as bactérias que provocam as doenças. Razão número 5, todas essas mudanças de inflamação, acidificação, alteração de flora, favorece o açúcar, a instalação das infecções. As infecções por vírus, por bactérias, por fungos, as micoses, as parasitoses. Ele cria um terreno propício para que esses micro-organismos se instalem e prevaleçam dentro do corpo, determinando as infecções. Então a infecção não acontece por acaso, é porque há no corpo um ambiente que propicia para que elas aconteçam. Razão número 6, o açúcar é altamente mucoprodutor, ele produz secreções que não terminam nunca, são as secreções respiratórias, nasais, secreções intestinais, secreções vaginais, enfim, que é difícil ser controlado com medicamento, porque a causa permanece lá, o ambiente favorece a formação desse muco. Razão número 7, todas essas condições fazem com que mais facilmente a célula seja lesada, e a célula lesada é a falência do bom funcionamento do órgão e a instalação das doenças. Razão número 8, os açúcares têm excesso de calorias e favorece o processo do engordar. Razão número 9, o açúcar, ele é uma fonte de energia, é verdade, mas é uma energia fraca, uma energia, então, ruim, que não sustenta, que seu efeito logo passa e a pessoa precisa comer novamente. Então, é uma energia que não sustenta bem. Razão número 10, os açúcares agridem o pâncreas, acaba entrando em falência, que é o processo da instalação do diabetes. Razão número 11, o açúcar favorece a elevação da pressão arterial. Razão número 12, o açúcar cria um estado inflamatório nos vasos e que vai
proporcionar a formação dos trombos dos acúmulos de cálcio e gordura, obstruindo as artérias e levando ao infarto cardíaco ou derrame cerebral. O açúcar é um grande promotor, facilitador, desencadeante do infarto, do derrame, né? Como disse também, de elevar a pressão arterial, né? O açúcar, ele é cancerígeno, ele favorece a instalação do câncer, ele alimenta o processo de multiplicação celular das células cancerosas. Razão número 14, o açúcar, ele vicia, ele cria dependência. Quanto mais a pessoa usa, mais precisa usar, quanto mais come, mais precisa comer. Ele vicia e não sacia. E razão número 15, o açúcar perverte o paladar. A pessoa deixa de apreciar, não consegue apreciar os outros sabores, os sabores naturais dos alimentos, das frutas, das folhas, dos vegetais, porque está viciado neste sabor doce. Você veja que são muitas razões, né, que graves, né, de que o grande problema, o grande provocador de saúde, que está acabando com a saúde da humanidade, se chama açúcar. E sem que exista essa percepção por parte das pessoas. E sendo usado livremente, sendo dado para crianças, para idosos, para doentes, né? Então é importante ter essa percepção. Assim, o açúcar bom dos alimentos, ele vai ser usado esporadicamente, não vai ser usado com moderação, com cuidado, sendo 10, 20% de fonte de energia do corpo somente. Agora, o açúcar ruim, aqueles açúcares que são químicos, que são industrializados, que fazem parte dos doces, das guloseimas, esses ficam para o uso esporádico. Não é que você não vai usar nunca, mas não faça desses produtos a sua rotina de vida, porque o corpo não suporta isso e fatalmente vai adoecer. Então, evitar o açúcar ruim o máximo possível e usar moderadamente o açúcar bom, que é o açúcar dos alimentos. E sendo assim, a tendência é que o corpo entre no estado de saúde que surpreende as pessoas, vem o processo natural de emagrecimento e a instalação de uma condição de vida, de vitalidade e de disposição inigualáveis. Então vale a pena você seguir esse caminho, esteja atento, cuidado com o açúcar na sua vida, na sua família, na sua casa, especialmente para as crianças. Todas essas razões, considere e veja o açúcar da maneira como ele deve ser visto. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.